11 mil toneladas de produtos químicos tóxicos estocadas ilegalmente em um grande depósito. Parece impossível, mas quando isso explode como uma bomba nuclear... Lembra que o impensável pode estar no seu próprio quintal. A explosão apocalíptica viraliza durante a noite e uma pergunta ecoa pelo mundo inteiro. Como isso pode acontecer? A verdade expõe uma rede de mentiras e corrupção tão grave que obriga o Partido Comunista Chinês a agir contra seus próprios membros. Numa noite quente de verão no porto de Tianjin, os estivadores trabalham intensamente. O amplo local é a principal entrada econômica de Pequim, conectando grandes empresas de vários setores. Por isso, Tianjin é um dos portos mais movimentados do mundo, com operadores de carga trabalhando 24 horas para cumprir cronogramas rigorosos. Uma das empresas que impulsionam esse setor é a Ruhai Logística, dona de uma instalação do tamanho de 10 campos de futebol. Eles só conseguiram o direito de transportar mercadorias perigosas alguns meses antes. A Ruhai já processava produtos químicos perigosos há mais de um ano, sem que seus funcionários fossem treinados para manuseá-los com segurança. A falta de conhecimento leva ao empilhamento de químicos inflamáveis, perto de explosivos, e a empresa armazena quantidades acima do permitido. Apesar das violações flagrantes, eles passaram recentemente por uma inspeção estadual, então, na noite de 12 de agosto, a equipe processa as remessas normalmente. Enquanto os contêineres se acumulam, eles não percebem o desastre se formando. Na zona de chegada Ruhai, 27 toneladas de algodão pólvora aguardam processamento em caixas de aço. Composto altamente inflamável, guarde úmido e em local fresco. Mas ao invés disso, ficou sob o sol escaldante por dias. Após atingir temperaturas de 150 graus Fahrenheit ou 65 graus Celsius, um recipiente pega fogo de repente. Os trabalhadores notam o incêndio e logo acionam os serviços de emergência. 8 caminhões de bombeiros correm para o local esperando um incêndio comum, mas encontram os portões do armazém trancados e não acham a equipe de Ruhai. Frustrados, eles assistem de fora enquanto o fogo consome mais contêineres. Ao entrarem no local, são recebidos por fumaça preta crescente e um cheiro desagradável. Uma pilha inteira de contêineres pegou fogo. Enquanto as equipes avançam no combate ao fogo, o comandante da brigada se preocupa. A equipe dele está cercada por caixas de aço que podem pegar fogo a qualquer momento. Ele pergunta à equipe de Ruhai o que há nelas. Mas ninguém lhe dá uma resposta direta, nem sequer menciona que o armazém está cheio de produtos químicos perigosos. Caminhões de bombeiros tentam chegar ao incêndio, mas enfrentam tarefa quase impossível. As estradas da instalação são, na melhor das hipóteses, estreitas e estão obstruídas por um labirinto de contêineres empilhados de forma estranha. Depois de não conseguirem abrir caminho, os bombeiros mudam de estratégia. Eles usam canhões de água para resfriar contêineres próximos e tentar impedir que o fogo se espalhe, mas a tentativa é inútil. Não importa o quanto tentem, as chamas só ficam mais intensas, até que os socorristas temem que seus equipamentos não aguentem por muito mais tempo. Vendo o perigo para sua equipe, o comandante ordena o recuo para uma distância segura e pede reforços. Mas quando mais equipes entram no inferno, os bombeiros enfrentam uma reação em cadeia incontrolável. As chamas passam de um contêiner a outro, incendiando químicos voláteis que alimentam o fogo. Em instantes, o fogo alcança líquidos altamente inflamáveis, que explodem em um clarão brilhante. Trabalhando em conjunto, os bombeiros montam linhas de abastecimento e começam a encharcar tudo ao redor com água e espuma. A única opção deles agora é proteger a área local, mas os socorristas não percebem que estão criando uma crise ainda maior. Os produtos químicos que pulverizam reagem violentamente com a água, acumulando gases pressurizados perigosos. À medida que esvaziam seus tanques, eles começam a ouvir ruídos ameaçadores de estalos vindos dos contêineres fumegantes. Sem notar os alertas, eles combatem o incêndio
até que ele atinja a área principal de armazenamento. Aqui ficam as substâncias mais perigosas, todas consumidas rapidamente por uma parede de calor intenso. Ao verem que milhares de contêineres estão em chamas, os bombeiros ampliam a zona de segurança para incluir os prédios ao redor e ordenam uma evacuação em massa. Enquanto as pessoas fogem para um local seguro, as temperaturas no armazém passam de 200 graus. 800 toneladas de fertilizante explosivo estão se decompondo. De repente, as equipes de bombeiros se sentem um forte tremor e uma explosão sacode o armazém principal, causando um terremoto de magnitude 2,3. Ela lança estilhaços de aço derretido em todas as direções, enquanto centenas de contêineres explodem instantaneamente. Bombeiros próximos à explosão são cobertos por nuvem de produtos tóxicos e o armazém range em fundações instáveis. Atordoados e confusos, alguns procuram uma rota de fuga enquanto o prédio desaba ao redor deles. 30 segundos depois, uma explosão ainda maior e ensurdecedora rasga o local. Em um instante, uma gigantesca bola de fogo irrompe no ar, pintando o céu noturno de laranja. A força da explosão vaporiza caminhões de bombeiros e a onda de choque atravessa Tianjin, estilhaçando janelas a até 10 quilômetros de distância. Sismólogos registram posteriormente a explosão como um terremoto de magnitude 2,9, com uma força máxima de 400 toneladas de trinitrotolueno, equivalente a uma pequena bomba nuclear. No caos que se segue, os socorristas correm para encontrar sobreviventes presos, mas a cidade está irreconhecível. Bairros inteiros desapareceram. O ar está cheio de fumaça, cinzas e destroços em chamas caem ao redor. A explosão também incinera milhares de carros recém-fabricados. Seus cascos em chamas atraem e inflamam produtos químicos além da área inicial do fogo. Os socorristas recebem pouca informação. Eles não sabem onde a explosão começou, nem que há risco de exposição a substâncias letais. Ainda assim, socorristas tentam conter o incêndio e evacuam centenas de cidadãos durante a noite. Uma energia ansiosa paira sobre Tianjin na manhã seguinte. Prédios inteiros de apartamentos foram destruídos e teme-se que o número de mortos chegue a milhares. As preocupações deles só aumentam quando um grande grupo de soldados chega para vasculhar o terreno devastado de escombros em chamas. Enquanto isso, paramédicos descobrem que milhares de moradores desabrigados apresentam sintomas preocupantes, incluindo irritação na pele e dificuldades respiratórias devido à inalação de fumaça tóxica. As reclamações deles são compartilhadas pelos socorristas, levando os serviços de emergência a suspeitar que produtos químicos estiveram envolvidos na explosão. Precisando de conhecimento especializado, uma equipe de especialistas em guerra química chega à tarde para investigar mais a fundo. O que encontram é muito alarmante. O ar ao redor do local contém vários gases nocivos, incluindo amônia, dióxido de enxofre e fosgênio, um componente usado em armas químicas. Porém, os piores resultados vêm da água que preenche a cratera da explosão. Ela contém mais de 8.000 vezes mais cianeto do que o limite seguro para consumo. E os testes provocam pânico ao sugerir que toda a área é uma armadilha mortal. Ao perceberem a contaminação, as autoridades selam rapidamente ralos e esgotos para evitar o vazamento de substâncias tóxicas. Eles também constroem barreiras ao redor de todo o local para proteger o público de qualquer outra coisa que possa estar escondida nos destroços. E, de fato, as equipes químicas rapidamente descobrem 700 toneladas de cianeto espalhadas pela área. Eles imediatamente começam a borrifar uma solução neutralizante sobre ele. Mas, com muitos outros produtos químicos ainda não identificados, eles têm uma tarefa assustadora pela frente. Com uma crise ambiental se desenrolando, o governo chinês tenta minimizar os efeitos da explosão. Mas não há para onde se esconder. A explosão destrói tanta carga que interrompe cadeias globais de suprimentos e atrai atenção internacional. A pressão crescente leva as autoridades a prometer investigação pública.
todos fazem uma pergunta urgente. Exatamente o que Hu Hai estava armazenando dentro do depósito? No dia seguinte, Hu Hai divulga o relatório de inventário. Isso só confirma a má administração deles. A explosão destruiu a maioria dos documentos e a empresa não tem backups para completar um livro contábil completo. Buscando respostas claras, os investigadores entrevistam funcionários seniores da RUHI e consultam registros da alfândega para preencher lacunas. As estimativas são pelo menos 3.500 toneladas de produtos químicos na instalação. Mas isso pode chegar a um total de 11.300 toneladas. A revelação causa indignação em milhares de deslocados ao descobrirem detalhes perturbadores em coletiva do governo. Durante a reunião, os moradores ficam sabendo de pelo menos 40 mortes oficialmente confirmadas. Os moradores não foram informados sobre produtos químicos voláteis perto de suas casas. Pior ainda, as explicações que recebem são vagas e oferecem pouca segurança. Com a frustração crescente, repórteres pressionam autoridades por respostas, mas as autoridades encerraram a reunião. Eles cortam a transmissão ao vivo. Como esperado, a postura indiferente deles gera rumores de corrupção online e a explosão viraliza nas redes sociais chinesas. Sem informações confiáveis vindas do governo, jornalistas começam a investigar o desastre em primeira mão. Alguns dias depois, eles revelam um detalhe preocupante. Em reportagem sigilosa, o policial afirma que autoridades retiram corpos discretamente da área da explosão e divulgam números falsos de mortos à imprensa chinesa. Quando a notícia surge, a credibilidade do governo desmorona. Suspeitando de encobrimento, jornalistas aprofundam a investigação. Mas eles imediatamente encontram um obstáculo. O site de Hu Hai foi misteriosamente tirado do ar. Domínios não estão acessíveis e bancos de dados públicos somem de repente. Parece que querem apagar totalmente sua existência. Então vem outra bomba. A instalação Ruhi foi construída ilegalmente. Ela ficava a apenas 500 metros de casas, escolas e uma creche. Metade da distância legal. Ainda assim, o Estado aprovou a construção e permitiu a inauguração em 2012. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg. A história de Ruhi eventualmente se torna de conhecimento público, o que permite à mídia revelar uma verdade chocante. A empresa nunca teve licença para armazenar químicos. Um ano antes das explosões, a empresa recebeu permissão temporária para movimentar produtos químicos no porto, com a condição de não armazená-los. No entanto, logo descumpriu o acordo e armazenou produtos químicos em sua instalação. Para piorar, Ruhi continuou após sua licença para manuseio de produtos químicos expirar. As autoridades já sabiam que Ruhi armazenava produtos químicos ilegalmente ao aprovar sua inspeção meses antes do desastre. Para os moradores deslocados, isso é a gota d'água. Revoltados, eles vão às ruas exigir que o governo compre suas propriedades destruídas. Mas as autoridades se recusam, alegando que os moradores aprovaram o local em uma pesquisa comunitária. É uma mentira descarada e muitos temem nunca ver justiça. Quando a raiva deles atinge o auge, o Greenpeace inverte a situação ao divulgar um relatório sobre a explosão. Segundo eles, pelo menos 2 outros armazéns com produtos químicos em Tianjin ficam ainda mais próximos de áreas residenciais do que o da Hu Hai. O trecho mais prejudicial do relatório envolve os proprietários do local. Ambas as empresas são ligadas à corporação Sinochem, uma poderosa companhia química controlada pelo Partido Comunista Chinês. Quando consideradas ao pé da letra, as ligações com a Sinochem apenas provam o descaso do governo com os códigos de construção, mas isso logo se torna crucial quando a mídia descobre um homem chamado Xi Feng. Como gerente de Hu Hai na época da explosão, ele participou das decisões que causaram o desastre. Os investigadores descobrem que ele tem ligações com altos membros do Partido Comunista Chinês e já trabalhou na Sinochem. Yan Feng, os donos da empresa, também têm vínculos com membros do governo.
É difícil dizer quem realmente é dono da empresa, mas dois homens se destacam como principais beneficiários, Dong Sejuan e Yu Shuai. Dong é filho do chefe de segurança do porto de Tianjin, com acesso a centenas de funcionários do porto e da alfândega. Com esses contatos, líderes da Ruhai subornaram dezenas de funcionários e permitiram o armazenamento ilegal de 49 mil toneladas de produtos químicos. Por ganância, quase todas as normas para produtos químicos foram ignoradas e alguns funcionários nem sabiam do armazenamento desses produtos. É um milagre o armazém não ter explodido também. Com a divulgação dos resultados da investigação, o presidente Xi Jinping reage de forma decisiva. Durante 4 semanas, vários funcionários são condenados por qualquer ligação com o escândalo. O caso de maior destaque é o de Yu Jui, presidente da Ruhai Logística. Ele recebe sentença de morte suspensa por pagar milhões em subornos. Para muitos, o governo tenta limpar a imagem, mas críticos dizem que é só para salvar as aparências, o que fatos posteriores confirmam. Ruhai foi fechada definitivamente após a prisão, causando prejuízos de até 6 bilhões de dólares. A explosão foi uma das mais caras da história moderna. Apesar do fechamento da empresa e das condenações criminais, muitos ficaram revoltados após a tragédia. Após dura batalha, o Partido Comunista Chinês, anuncia que comprará as propriedades destruídas por valores acima do mercado. Houve atrasos nos pagamentos e o aumento dos preços dos imóveis causou prejuízo a muitos. Como esperado, o governo não avaliou sua resposta ao desastre. Usou seu porta-voz oficial, o Diário do Povo, para elogiar os socorristas e censurar fortemente os críticos do Partido Comunista Chinês. A polícia barrou repórteres de cobrir o incidente e milhares de contas em redes sociais foram excluídas por postarem sobre o caso. Por isso, muitos ainda acreditam que o governo tem algo a esconder. E sobre esse assunto não está claro quanto do vazamento químico já foi limpo. Até agora, relatórios oficiais dizem que a área está livre de contaminação. No entanto, supostamente a operação de limpeza foi paralisada com o passar do tempo. Ativistas ambientais dizem que houve poucas atualizações na descontaminação e as empresas não responderam a e-mails ou ligações. De qualquer forma, o local de Ruhai agora é um parque ecológico e com um governo sigiloso no poder, é provável que nunca saibamos o quão seguro o local realmente é. Devido à indiferença com a segurança, os cidadãos chineses enfrentam hoje risco maior do que em 2015. Então, podemos ver novas explosões como as que feriram 798 pessoas e mataram 173, um número de mortos ainda contestado.